Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade. É um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a nossa leitura bíblica, a palavra de Deus que sempre nos alimenta, que nos fortalece no nosso dia a dia e que Deus sempre há de nos surpreender de forma muito especial. Como estamos falando sobre a história de Ana, a qual nasceu sobre a sua vida, o voto que ela fez com o próprio Deus. Deus lhe agraciou com um menino, foi chamado Samuel, ao qual do voto dela ele foi para a casa do Senhor, perante Eli, na época o profeta, o sacerdote, e aonde então Deus ele tinha planos para levantar um novo sacerdote, uma nova visão, né, um renovo em Israel, porque estava contaminado a vida espiritual dos demais sacerdotes, enfim, como estavam ali os filhos dele, o Ofni, Finéias e o próprio Eli. E olha só como é maravilhoso Deus ele se manifestar em nossa vida, Deus se manifestar em nossa casa, em nossa família, como ele nos orienta, nos capacita para isso e muito mais. E aqui diz então 1 Samuel no capítulo 3, o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Mas certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, já não conseguia mais enxergar, e estava deitado em seu lugar de costume. E a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel levantou-se e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? E disse Eli: meu filho, não chamei, volte e deite-se. Olha só, por duas vezes o Senhor chamou a Samuel. E como diz a Bíblia no versículo 7, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, ou se ele conhecia a palavra, ali todas as formas de ministrar perante o tabernáculo, o que ele estava lhe ensinando a fazer, as regras, os costumes, os mandamentos, enfim. Como eu falo muitas vezes, as pessoas elas conhecem a Deus de ouvir falar. Ela conhece de repente a palavra de Deus, ela conhece tantas regras, leis, os batismos, os casamentos, a ceia, como tem que ser feito, enfim, ela sabe de regras assim, mas não ainda conheceu o Senhor da forma como deveria. E aí então o próprio Samuel estava ali perante o Senhor, na arca, perante a arca do Senhor, estava no lugar mais sagrado. E ainda, olha o que diz a Bíblia, ele não conhecia o Senhor, pois a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada, ou seja, falar no coração, na alma dele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até ele e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ou seja, eis-me aqui, ou Eli, estou aqui, o Senhor me chamou mais uma vez? E ele então percebeu, olha só, Eli então na terceira vez percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. E se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel ele foi deitar-se. E o Senhor voltou a chamá-lo, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o seu servo está ouvindo. Olha que isso tem que trazer na sua alma assim, algo tão fantástico, maravilhoso. Imagine, tanto eu quero ainda poder ouvir essa voz. Eu falo isso de forma assim bastante simples, né? Por diversos anos, por mais que eu já conheço o Evangelho, ando com Jesus, caminho com Jesus, já chorei perante Jesus, já fiz votos com Ele, já tive milagres, maravilhas, tem ainda pecados a ser perdoados, tem tantas coisas ainda precisamos mudar dia após dia. Mas essa forma, como no passado, como Deus se revelava, quando falava com Abraão, com Jacó, falava com Isaac, chamava ali face a face, como falou com Moisés, isso é algo maravilhoso. Isso ainda eu falo para você que eu não tive ainda
essa revelação dessa forma, dessa maneira. Tenho sim sonhos, tenho realmente palavras que vêm no coração, na alma, como ontem mesmo eu falei uma palavra que na madrugada inteira ela queimava em meu coração aquela palavra sobre o perdão, enfim. E aonde então aqui o Senhor estava falando com Samuel, ele não ainda conhecia. Como é que ele conhecia todas as regras, as leis, as formas, as maneiras que ele aprendeu com Eli, desde criancinha na casa do Senhor, que depois que ele desmamou, que a mãe levou ele para a casa do próprio Senhor, e ali então ele teve esse encontro com Deus, passou-se anos, e aí então ele disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Israel, a Samuel, vou realizar em Israel algo que vai tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, porque ele já tinha ouvido isso também, através do profeta. Pois ele disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Os seus filhos se fizeram desprezíveis, execráveis, e ele não os puniu. Aqui uma situação que nós vamos atentar e muito. Pessoas que realmente têm consciência do erro, do engano, que fazem coisas que são execráveis, desprezíveis perante o Senhor. Eles não punem, não o repreendem da forma como deveria. Quantas coisas ele deixou passar. Ele deixou muito bem claro. Por isso jurei a família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta, ou seja, nada mais poderia realmente resolver essa questão. E Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse, Samuel, meu filho, estou aqui. Samuel respondeu. Eli perguntou, o que o Senhor disse a você? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse, ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Porque ele também não tinha como, neste momento, querer contender contra o próprio Senhor, ou tentar falar com Samuel, que ele viu uma visão errada, enfim. Mas enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as palavras se cumprissem. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Olha que lindo, o Samuel, menino, através de um voto de uma mãe, a qual estava desesperada porque não tinha filhos, o seu ventre era estéril, a sua competidora Penina a irritava dia após dia. Ela ia para Siló oferecer sacrifício a Deus, recebia porção dobrada do sacrifício, e ela chorava, não comia, até que um dia ela despertou e disse, não, eu quero um filho, meu Senhor. Ela foi até o altar, o próprio Eli a viu como uma mulher vadia, que estava lá embriagada perante o Senhor. Ela disse, não, eu não estou embriagada, eu estou aqui angustiada com a minha alma aflita. Eu pedi um pedido ao meu Deus. E quando aquele profeta disse, então, que Deus te conceda o teu pedido, naquela mesma noite, quando ela voltou para casa, deitou com seu esposo, teve relações com ele, Deus lembrou dela e deu um filho. Olha que filho maravilhoso que veio como profeta, porque ela fez um voto, ela entregou, ela foi fiel àquilo que ela falou para com Deus. E Deus aqui usando esse menino para falar realmente o que está por vir, está para acontecer, e aonde então, literalmente, conforme está escrito, aconteceu, e assim realmente viveram, como a própria família de Eli viveu a sua ruína, a sua desgraça, os filhos foram mortos na batalha, enfim, vamos falando isso no capítulo 4, aonde os filisteus tomaram a arca do Senhor, e enfim, Deus se revelou com a sua palavra e a cumpriu. E assim como nós estamos lendo, o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Então, ou seja, o que ele falava realmente acontecia, e é o que hoje precisamos ter, realmente pessoas, profetas do Senhor, que falam pela sua palavra e que ela venha a ser confirmada pelo próprio Deus, não palavra jogada ao vento, como existe hoje muita profetada, enfim, ao mundo ao qual vivemos. Precisamos apenas confiar no que Deus está
revelando pela sua palavra, pela sua direção, porque ainda que venha, na Gálatas 1:8 fala muito claramente sobre isso, ainda que venha um anjo e se diz que é do Senhor, e proclame um outro evangelho, a qual já está escrito, que seja anátema, ou seja maldito. Ou seja, da Bíblia não se tira, não se põe nada, não se acrescenta mais nada. Apenas aprende e ouve o que Deus fala através dela. Essa revelação tem que estar no nosso coração nesse momento, em nossa alma. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Você realmente fazer o que é certo, fazer aquilo que é reto, não permitir que o pecado domine sobre a sua casa, sobre a sua família, a igreja, o ministério, enfim, nada pode nos afastar do teu amor. Então, sejamos realmente íntegros e fiéis perante o próprio Deus, para que Ele venha nos justificar, nos abençoar ainda muito mais. Porque Ele que prospera, Ele que abre as portas, cria os meios, nos dá revelação para isso e muito mais. Quanto mais assim cremos, confiarmos, acreditarmos, mais Ele vai nos surpreender, mais Ele vai nos abençoar e nos consagrar abundantemente. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos clamar nosso Deus para que Ele faça justiça e Ele opere o sobrenatural, porque nada pode invalidar e impedir o teu agir, o teu querer e o teu trabalhar em se cumprir sobre a nossa vida. Deus amado Pai, mais uma vez eu peço, eu oro, eu clamo pela Tua palavra se cumprir sobre nós, que o Teu Espírito Santo se revele e fale de forma muito profunda, meu Deus, em cada alma, em cada coração, que a Tua palavra se cumpra de forma literal, como está escrito, Jesus, e que a Sua presença, ela reine, ela governe em cada alma, em cada coração, e que nada seja um impedimento, um obstáculo ou uma dificuldade para sermos por Ti abençoados e consagrados, meu Pai, pela fé. Assim eu peço a Tua bênção e dou a minha bênção sempre com a certeza, meu Pai, da sua operação sobre as nossas vidas, sempre, em nome do Filho amado, o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, sua casa, sua família. Seja altamente agraciado, recompensado pela fé, sempre em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe muito o seu dia, sua casa, sua família, em nome de Jesus.